Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Até aqui nos sustentou o Senhor, aquele que fez os céus e a terra e tudo que há. Aquele que quando nós perseveramos, Ele firma os nossos passos e chegamos até o Pai com o espírito de ousadia, que o próprio Pai nos concede, nos envia o Espírito de Cristo, que nos ensina como proceder, que coloca a palavra em nossa boca, que nos adverte em toda situação, e quando nós o acatamos, tudo é bem sucedido, aquele que crê, aquele que persevera segundo a fé, aquele que não vive por vista, mas pela fé, almeja aquilo que não é deste mundo, aquilo que não é passageiro, almeja aquilo que é a eternidade, aquilo que a Bíblia diz que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. A salvação, a vida eterna, Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Ezequiel, no capítulo 14, nos fala do castigo dos idólatras. Do versículo 12 em diante, fala a justiça dos castigos de Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimares, e elas a assolarem, que fica assolada e ninguém passar por ela por causa das feras. Ainda que estes três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se enviar rapestes sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem por meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome e as nocivas alimárias, e a peste contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim como filhos, como filhas. E eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos. E ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que eu trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e saberei que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. A responsabilidade, nós sabemos que ela é individual, cada um deve perseverar segundo a sua alma, ter zelo pela sua alma para aquele dia e aquela hora que somente o Pai sabe. Sabemos que até mesmo as crianças têm que ser abençoadas por Cristo Jesus, porque já nascem segundo o Espírito, no pecado, segundo Adão.
como Jesus abençoou as crianças, e ele disse: sede como esses pequeninos, porque as crianças estavam o seguindo, né? Deus disse, quando após o dilúvio: desde o nascimento o homem é inclinado à natureza pecaminosa. Assim como ele dá exemplo que ainda que tivesse esses 3 homens justos, somente eles salvariam a sua alma. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, né? E nós temos que perseverar segundo a fé, segundo as boas obras, porque cada um será galardoado segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más, né? Nós temos que ser perseverantes nas boas atitudes, do qual, através das boas atitudes, ele nos justifica, né? E ninguém consegue perseverar por si mesmo. As boas atitudes, as boas obras, das quais nos acompanham juntamente com a fé que andam juntas, é somente através dele. Ele diz que árvore nenhuma dá fruto bom por si mesmo, né? E pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa não dá fruto mau, e inversamente uma árvore má produz bons frutos. E ele é a árvore da qual nós somos enxertados, né? Do qual nós perseveramos segundo os bons frutos, perseverando dia após dia. Nós temos que orar, né, para que o povo venha se arrepender de seus maus caminhos, venha alcançar aquilo que ele é riquíssimo, a misericórdia, a benignidade que dura para sempre, mas que ele disse ali com Moisés, que ele usa como a quer. É um mistério como ele utiliza a misericórdia. E é certo que nenhum barro, né, pode contender com o oleiro, dizer por que faz assim. Ele faz como quer, através da graça da qual nós somos salvos, que é pela fé. Ele opera como quer, né? A Bíblia diz que jamais nós podemos agarrar um conceito e soltar o outro. Deus é amor, é misericórdia, é benignidade, mas ele concedeu ao Filho o julgamento, né? Do qual o próprio Filho diz, aqueles fariseus, quando Jesus pergunta se o batismo de João Batista era do céu, porque eles questionavam com que autoridade Jesus operava aqueles sinais, e Jesus, ao invés de lhes responder, disse: se vós me dizeis de onde procede o batismo de João Batista, eu os responderei. E assim eles não souberam, não responderam, e Jesus diz: da mesma forma, eu não vos respondo. Mas como Jesus não vê exteriormente como um homem, sonda o intento da mente e do coração, ele viu que eles pensavam assim: se dissermos que o batismo de João o Batista é do alto, ele dirá: então por que não credes? Agora, se disserdes que era dos homens, eles temiam a multidão, né? Porque eles tinham medo dos homens. A Bíblia diz: não temeis aos homens, que pode matar o corpo e não fazer mais nada, mas antes temei aquele que vai julgar, né? Aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que depois de morto o corpo, que retira o espírito, tem o poder de lançar tanto a alma como o corpo aonde o fogo não se apaga. Por isso não podemos largar um conceito e soltar o outro, né? Ele é amor, ele é misericórdia, mas ele julga segundo as atitudes de cada um, né? E cabe a nós perseverar segundo as boas atitudes, porque é através dela que nós seremos julgados, né? Segundo as atitudes. E em mais um dia que a gente continue perseverantes, né, na fé, porque sem
fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo, do qual nós perseveramos dia após dia, segundo a fé operando em nós, segundo o amor, né, do qual, quando assim nós procedemos, nós caminhamos firmes nas boas atitudes, segundo Ele opera em nós. E em mais um dia, na fé, vigilantes, em oração, porque Ele é fiel e tem cuidado de nós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.